Você acha que está aqui por acaso? Eu vou te provar que não. Esse é o momento em que algo maior do que você te escolheu para mudar a sua história. Você não chegou até esse vídeo por mera coincidência. Deus não faz nada por acaso. Ele escolheu você para que você escute essa mensagem, porque você entrou em uma nova temporada, a temporada das vitórias em sua vida. Que bom te ter por aqui no Retorno à Origem. Eu sou a Márcia Belincanta e se você é novo ou nova por aqui, eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, senta o dedo no like. Este lugar é um refúgio de cura e renovação espiritual. Um espaço para pessoas como você que quer superar desafios, limpar crenças limitantes e encontrar forças na fé para transformar a sua vida. Você não é apenas mais uma pessoa navegando aqui e assistindo a mais uma informação. Deus escolheu você e a partir desse momento você não está mais confinado ao que a maioria das pessoas faz. Você não é mais uma vítima de suas circunstâncias. Você é um filho do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso. E Ele ungiu você, aprovou você e quer que você viva uma vida abundante e próspera. Mas a questão é, você está pronto para a responsabilidade que vem com isso? Você está crescendo e aprendendo na sabedoria de Deus todos os dias? Sim, porque Ele quer que você viva uma vida próspera e abundante. Ele não gosta de ver você sofrendo, lutando e financeiramente perdido. Ele quer que você viva uma vida abundante, porque Ele tem um plano para você. Um plano para você, um plano para mim, um plano para você prosperar e não para te prejudicar. Um plano para te dar esperança e um futuro brilhante. E muitos podem dizer que isso não é verdade. Bom, é apenas um ponto de vista e eu respeito realmente muito isso. O que eu digo e me refiro é que você é um filho, sim, de Deus Altíssimo. E Ele te ungiu, Ele te escolheu, Ele te ama e Ele quer que você seja feliz, realizado e viva em sua glória e no seu poder. Você já deve ter ouvido falar do rei Davi, né? Ele escreveu a maior parte dos salmos que estão na Bíblia. Então, você já chegou a se perguntar por que o rei Davi ele foi tão rico? Ele foi rico até o dia em que ele fez a sua passagem aqui na Terra. Então, por que Deus não fez dele um rei falido? Deus poderia ter dito, Davi, você não precisa desse castelo, você não precisa desse ouro, dos rebanhos, das posses. Aqui você pode viver na pobreza. Mas ele viveu? Não, ele não viveu. Ele deu a Davi uma vida abundante, com muita, mas muita riqueza. E pensem comigo, existem algumas razões para isso, você não acha? Bom, primeiro, ninguém pode exercer sabedoria se a sua mente e o seu corpo estiverem preocupados com a sua próxima refeição, ou então com o lugar aonde vão dormir, o que eu chamo literalmente de viver em modo sobrevivência. Você não pode dar um copo de água a alguém que está com sede se você está evitando tomar a sua própria água, porque a sua água está no fim, certo? Você pensa, eu vou guardar para mim. Ponto número 2. Deus amava seu filho Davi e como seu pai, ele estava feliz em ver seu filho viver bem e ajudar os outros a fazer o mesmo. Ponto número 3, e o mais importante de tudo, o rei Davi amava e obedecia a Deus. E aqui vem outra pergunta. Por que Deus abençoou o rei Salomão com riqueza quando ele só pediu sabedoria? Sabe por quê? Porque Deus conhecia o coração de Salomão. E ele sabia que, acima de tudo, ele desejava servir as pessoas e ser obediente a ele, a Deus. E quando você obedece, e obedecer aqui, veja, significa vibrar na frequência de Deus, sabe?
exercer realmente os ensinamentos que Ele nos deixou. Porque Deus nos ama e Ele ama nos dar abundância. Deus ama nos cobrir com os nossos dons para que a gente possa crescer na nossa própria sabedoria e ajudar os outros a fazer o mesmo, porque a gente possa avançar o seu reino aqui na terra e se tornar, sim, uma testemunha da bondade dele, da glória de Deus, do amor e da justiça dele. Enquanto esses reis obedeciam a Deus, eles viveram uma vida rica, uma vida próspera. E algumas pessoas dizem: Deus, me dê apenas o suficiente para pagar as minhas contas. Deus, me dê apenas o suficiente para que eu fique confortável. Deus, você pode me ajudar apenas com o suficiente para que eu coloque meus filhos naquela escola. Mas veja, nós não devemos dizer isso. O que nós devemos falar? Nós devemos falar: Deus, me dê uma ótima saúde. Deus, me dê ótimos filhos. Deus, me dê uma ótima mente para que eu possa passar pela minha vida com mais facilidade e alegria. Mas, por alguma razão, nós somos condicionados a pensar que, se pedirmos por grandes riquezas, então isso é ruim, né? Então, nós andamos por aí e nós dizemos: apenas me dê o suficiente, apenas o suficiente. Deus quer que a gente viva abundantemente e que nós tenhamos paz, para que nós possamos levar a paz aos outros. Olhe para o jardim que Deus criou para Adão e Eva. Deus diz na Bíblia que o jardim tinha todas as plantas, todas as sementes e todas as árvores das quais eles poderiam comer. E Deus poderia ter dito: Adão, Eva, aqui está uma árvore cheia de mangas e essa outra árvore cheia de peras. Vamos em frente. Apenas coma destas árvores e vocês terão o suficiente para viver. Apenas o suficiente para viver. Mas não, ele encheu o jardim com todas as plantas possíveis e todas as árvores possíveis. E essas árvores tinham uma tonelada de frutos para dar. Mais do que Adão e Eva comeriam em um dia, em um mês. E a propósito, né? Eles não tiveram que trabalhar nada para isso. Eles não precisaram nem regar, porque Deus criou as estações do ano para cuidar daquele jardim. E ele fala sobre isso na Bíblia. Então, se Deus criou isso para Adão e Eva por amor por nós, por que nós estamos pensando agora que nós precisamos viver em modo de sobrevivência? Se nós temos um Pai amoroso e Ele quer que vivamos uma vida abundante, Ele quer que tenhamos mais do que o suficiente, além do suficiente. Então, o que nós temos que fazer é seguir os ensinamentos de Deus. E o 10º mandamento, ele nos ensina: você não deve ter ciúmes nem inveja do que os outros têm. E enquanto você está se preparando para uma vida abundante e próspera, onde agora você é, sim, chamado para essa responsabilidade de prosperar, você tem que ficar feliz por aqueles que estão prontos para conseguir isso. Você tem que ficar feliz por aqueles que já receberam todas essas bênçãos de Deus e vão receber muito mais. Você não pode olhar para os outros com inveja e dizer: eu não queria que eles tivessem isso. Ou, como eles têm isso? Ou, como você tem e eu não? Você tem que se treinar para ser feliz por aqueles que já estão abençoados. E, de fato, peça a Deus para abençoá-los ainda mais. Que Deus traga mais para a vida deles. Que Deus dê mais a eles. Porque quanto mais você tem uma mentalidade vencedora, e quando você tem essa mentalidade, que é uma bênção para você, então sim, ela se torna uma mentalidade de bênçãos. Entende? Você recebe. E quando você sente isso no seu coração e na sua mente, você está pedindo a Deus para abençoá-los ainda mais. Diga a eles: eu estou tão feliz por você, tão feliz por Deus ter te abençoado com isso,
tão feliz que Deus te abençoou com sabedoria para poder administrar os teus recursos e poder ajudar os outros. Eu estou tão feliz que Deus te abençoou com recursos para que você possa sustentar a sua família e criar uma família incrível e saudável para que você possa cuidar bem do seu corpo, já que ele é o templo da sua alma aqui nessa jornada. Sabe, aproveitar essa vida e ser um testemunho da bondade de Deus, ser um testemunho da obediência de Deus. E somente quando nós obedecemos aos mandamentos de Deus e à palavra de Deus, é que nós realmente recebemos as bênçãos de Deus. É quando nós estamos abertos e dizemos a Deus que estamos maduros o suficiente para receber as suas bênçãos, para que possamos nos abençoar e abençoar os outros. Além disso, a abundância é dada para aqueles que vivem em gratidão. Um fato interessante é que a palavra gratidão, ela não existe na língua hebraica, mas eles têm uma palavra muito próximo ao que é a gratidão, que significa reconhecer o bem. E a virtude que nós precisamos construir é reconhecer o bem. Gratidão é reconhecer o bem é ver o bem em tudo, ver o bem em sua vida hoje. Então, você amadurece e se prepara para a vida amanhã. Ver o bem nas pessoas, ver o bem nas coisas que te cercam, ver o bem nas glórias de Deus. E quando as coisas não estão boas, quando você está no meio de lutas, no meio de medos e de incertezas, mas mesmo assim você se concentrar no bem, você reconhecer o bem, é quando você está se tornando uma pessoa maior, entende? Você está se tornando uma pessoa que é maior do que as circunstâncias ao seu redor. Você está se tornando a pessoa que é maior do que os contratempos. Você está se tornando uma pessoa que é maior, e maior no poder de Deus, e na glória de Deus, e na justiça de Deus. Então, você não precisa ser um missionário para ser um servo de Deus. O que quer que você seja hoje, se você trabalha em uma empresa, ou se você tem um negócio, ou se você é uma mãe de família que cuida da sua casa, não importa o que você faça. Se o que você faz é bom e com amor, Deus reconhece o seu trabalho. E um dos frutos desse trabalho é uma vida abundante e próspera, desde que seja feita na glória de Deus. E não apenas isso, você tem a chance de ser um representante de Deus e um testemunho de Deus para com todas essas pessoas que você trabalha todos os dias. Em um escritório onde você interage com muitas pessoas todo dia, certo? E o seu trabalho é tornar o nome do nosso Mestre Jesus atraente para essas pessoas. O seu trabalho é tornar Deus atraente para todas essas pessoas. E eu não estou dizendo para sair por aí gritando e berrando. Eu estou dizendo que, veja, o seu comportamento, as suas ações e o que você faz todos os dias mostra por si só como você está agindo no poder de Deus. Lembre-se disso, você não está sozinho aqui. E se você acredita nisso, digite nos comentários. Eu recebo e eu aceito a minha temporada de vitórias. Bom, eu realmente desejo um próspero e maravilhoso ano novo para vocês, que ele venha repleto de luz, de bênçãos e de muita glória. E acima de tudo, que nós possamos encontrar dentro de nós a luz, o poder e a força do nosso Pai Maior. Gratidão por estarem aqui comigo. Se você curtiu essas palavras, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e, claro, beijos de muita, muita, muita luz e que 2025 seja um ano de muita abundância para todos nós.